Salve, salve, internautas! Eu sou Elton Kramer e está começando o programa de podcast Gestão Pública 4.0. Hoje vamos falar sobre mandado de segurança. Fique com a gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Gestão Pública 4.0. E começamos num novo formato, voltamos ao programa de entrevistas. E o episódio de hoje iremos abordar o tema polêmicas no mandado de segurança. E para bater um papo com a gente, convidamos o professor Fábio Caldas. O professor Fábio é juiz de direito pelo Estado do Paraná, é doutor em Direito pela PUC de São Paulo e também é professor do programa de mestrado da Unipar. Seja muito bem-vindo, professor Fábio. Muito obrigado, agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui. A honra é toda nossa, professor. E hoje, então, a gente vai trazer aí umas polêmicas, né, temas aí que é de interesse de todo o público jurídico, acadêmicos, sejam advogados públicos, privados. Todos têm dúvidas, né, na hora da aplicação, na hora da implementação aí das medidas previstas na lei de mandado de segurança. Professor Fábio, para a gente começar e aquecer os motores, comenta para a gente um pouquinho sobre o mandado de segurança. Por que ele é uma ação de rito especial? Qual é a diferença do mandado de segurança com outras ações do processo civil? Sem dúvida. Então, mais uma vez, obrigado, né, pela presença, né, vamos discutir esse tema, que é um tema tão interessante, o mandado de segurança. E veja, o mandado de segurança, ele tem toda uma história dele que é muito peculiar. Eu acho que eu não vou abordar isso aqui com profundidade, porque não é o formato que nós temos aqui, que se exige aqui para esse momento. Mas o mandado de segurança, ele nasceu, na verdade, das inquietudes, das discussões que ocorreram lá com Rui Barbosa, em 1896, quando 4 professores da Escola Politécnica, eles foram afastados dos cargos da Poli, da USP, né, da Escola de Engenharia da USP, porque eles se manifestaram em um artigo lá no estado de São Paulo, no Estadão, que já existia, da família Mesquita, se manifestaram pró-monarquia, num período em que o Brasil ainda era uma república muito jovem, né? Nós tínhamos acabado de mudarmos, né, o sistema de monarquia para a república, e isso gerava ainda muita inquietude. E daí eles fizeram um artigo defendendo a volta do imperador. E aí o presidente Prudente de Moraes determinou que eles fossem exonerados ad nutum, ou seja, exonerados de ofício sem qualquer necessidade de fundamentação. E foram procurar Rui Barbosa. Rui Barbosa, naquele período, uma pessoa genial, estudiosa, conhecia todo o direito romano, o direito medieval, o direito atual. Ele não encontrou uma ação para poder fazer a defesa desses professores que tinham sido alvo de um ato ilegal e abusivo por parte de uma autoridade coatora, que é exatamente o fundamento do mandado de segurança. Mas em 1896 não existia mandado de segurança, existiam as ações possessórias. E aí o Rui Barbosa buscou nas ações possessórias a tentativa de se obter a reintegração de posse ao cargo público por meio de uma ação que vinha lá do direito romano. Isso na história do Supremo acabou gerando muita polêmica, não acabou pegando, digamos assim, e gerou uma discussão dentro da doutrina e da jurisprudência que levou à formação do mandado de segurança só na Constituição de 1934. Então, praticamente depois de quase 40 anos, é que nós temos o surgimento desta ação de natureza mandamental, que veio construída de maneira inédita, porque, na verdade, o Brasil, a gente não consegue fazer um paralelo com outros sistemas para tentar encontrar uma ação que seja igual ao mandado de segurança. Nem no recurso de amparo mexicano, nem no right of certiorari do direito norte-americano, no direito alemão não existe ação parecida. Ou seja, o mandado de segurança ele foi realmente construído dentro de uma visão nossa, e ao lado do habeas corpus, então uma ação de proteção fundamental das liberdades públicas, né? Então é isso que o torna especial. Ele tem uma previsão constitucional ao lado do habeas corpus, o habeas corpus protege o direito de ir e vir, e o mandado de segurança traz uma proteção do indivíduo contra o Estado, né? Tem uma proteção exatamente dentro do âmbito vertical, e é isso que dá esse tônus diferenciado a esta ação. Olha que interessante, professor, porque a gente utiliza tanto o mandado de segurança, por exemplo, na minha área, que é a área tributária,
assim, a principal ação utilizada tanto em cobrança em concurso público, exame da OAB e até na prática jurídica, é o mandado de segurança. E muitas vezes a gente não conhece esse histórico, né? E a importância também dessa ação, que é de cunho constitucional, né? Como o professor comentou, é a proteção das liberdades públicas, né? Uma ilegalidade praticada pelo Estado, né? E muitas vezes os alunos confundem muitas vezes o mandado de segurança com uma ação de rito comum, né? Vamos dizer assim, do procedimento comum do Código de Processo Civil. E o que se definiria, professor, como direito líquido e certo? Que é o principal requisito, talvez, da utilização do mandado de segurança, dentre outros, né? Mas assim, o pressuposto para a utilização do mandado de segurança. Como se identifica esse direito líquido e certo? Gente, essa é uma questão interessante, porque essa expressão, né, direito líquido e certo, ela acabou pegando na doutrina. Na verdade, ela veio da evolução legislativa do mandado de segurança, já estava previsto na lei anterior, a 12.016 de 2009, que é a atual lei do mandado de segurança. Então, ela já vinha lá na lei 1533/51, de 1951. E isso propriamente vem da própria história e do fundamento constitucional. Então, que se estabeleceu, né, a necessidade de que o ato seja cometido por uma autoridade coatora e que venha a ferir um direito líquido e certo do jurisdicionado, né, do nosso cidadão. Bem, o que é o direito líquido e certo? Então, há uma crítica em relação a essa expressão, né, porque o direito não pode ser nem líquido, nem gasoso, nem sólido, né? O direito, na verdade, é sempre certo a partir do momento que ele está previsto dentro do ordenamento jurídico, né? O que tem que ser líquido e certo é o fato jurídico que é apresentado ao juiz, demonstrando a existência, na verdade, da ilegalidade, da abusividade que foi cometido pela autoridade coatora. E é tão interessante isso, porque o mandado de segurança, né, eu creio que essa é uma discussão que também nós podemos avançar depois, é a única ação que nós temos dentro do sistema que ela tem prazo decadencial. Então, é uma ação que tem prazo decadencial em 120 dias, né? Eu sempre leciono que isso, na verdade, é um absurdo, né? Porque o direito de ação, ele não está sujeito nem à prescrição e nem à decadência, né? O que se sujeita à prescrição e decadência é, na verdade, o direito material, é o direito subjetivo, seja ele individual ou público, ou as pretensões que nascem, né, lá na dicção do artigo 189 do Código Civil. O que é uma pretensão? A pretensão é quando um direito é lesado. Então, daí nasce a possibilidade de você utilizar uma ação. Então, isso é uma pretensão. Mas o direito de ação em si, ele é constitucional. Então, o direito de ação, ele não se sujeita à prescrição ou decadência, mas o mandado de segurança, ele se sujeita, inclusive porque está na lei e porque é o posicionamento do Supremo, né? Então, se o Supremo entende que se aplica o prazo decadencial, quem somos nós para dizer que não, né? Nós temos que obedecer isso. E o grande problema é que depois que o mandado de segurança se esgota o prazo dele para impetração, aí se pergunta, puxa, mas então aquele direito que era líquido e certo, ele passa então a ser gasoso porque não existe mais? Então, desaparece a ilegalidade, desaparece a abusividade? Não. Nós podemos utilizar uma ação pelo rito comum. E aí, qual é o fundamento que se pede, geralmente, numa liminar pela ação do rito comum? A tutela de evidência. Então, o que é a tutela de evidência? Tutela de evidência aplicada ao rito comum, ela lembra, na verdade, um mandado de segurança em que se perdeu o prazo de impetração. Porque, na verdade, quando você entra com uma ação pelo rito comum e pede uma tutela da evidência pelo artigo 311, você está, na verdade, requerendo algo que é líquido e certo. O que é um fato evidente? É um fato que não precisa de demonstração, porque o próprio fato em si, ele já demonstra toda a potência dele necessária para que o juiz possa dar uma decisão imediata a favor daquele que realiza o pedido. E é mais ou menos isso que nós temos no mandado de segurança, né? Quando se impetra, quando você tem um direito líquido e certo, você tem um fato jurídico certo, que não depende de outras provas e que pode ser analisado pelo juiz de imediato, né? E, professor, esse mandado de segurança, claro, é um rito especial, né? A gente não pode confundir com aqueles requisitos do Código de Processo Civil, né? Claro que ele aplica subsidiariamente, né? Mas ele é um rito que é definido na lei especial do mandado de segurança, que é a 12.016, né? Perfeito. E essa especialidade, ela traz uma característica muito peculiar ao mandado de segurança, porque assim como na ação monitória, no mandado de segurança, exatamente pelo fato do rito ser muito enxuto, porque é um rito sumário, né? Até um rito praticamente sumaríssimo, porque
temos a impetração do mandado de segurança, temos a manifestação da Fazenda Pública, depois temos vista ao Ministério Público e o processo volta para a sentença. E por que se faz esse procedimento tão exíguo, tão pequeno? Exatamente porque há uma limitação para o juiz e também para o próprio impetrante quanto à natureza das provas que podem ser oferecidas no mandado de segurança. Então, o mandado de segurança só permite a produção da prova documental literal, né? Porque documento para fins do CPC, ele abrange uma generalidade de fatos que podem ser trazidos. Por exemplo, uma mídia digital é um documento, né? Uma gravação que tenha sido realizada é um documento, mas isso para fins de mandado de segurança não, porque o mandado de segurança, a prova que é apresentada, ela tem que permitir a percepção imediata pelo juiz do que aconteceu. Então tem que ser uma prova documental literal, né? Para que ele possa decidir não só pela liminar, como pela segurança que vai ser dada junto à sentença. Então é por isso que realmente o procedimento ele é exíguo, né? Não se permite outra fase para a produção de provas. E é importante até os advogados e alunos, né? Nossos alunos, inclusive, o professor Fábio e eu dividimos uma turma, né? O 5º ano lá na Unipar, e isso muito me honra, porque a gente consegue falar a parte processual e a parte do direito material, que no meu caso é o direito tributário, né? E eu sempre falo para eles, cuidado, porque o mandado de segurança, ele tem termos e requisitos diferentes. Você não fala, por exemplo, autor e réu, não existe o réu, é impetrante e impetrado, né? O direito líquido e certo, a questão da inexistência de delação probatória, né, numa fase probatória, e principalmente uma confusão que eu vejo muito, professora, aqui na prática, eu vejo na Procuradoria do Estado advogados impetrando um mandado de segurança buscando efeitos condenatórios, né? O que seria isso? Qual que é a limitação e qual a eficácia da sentença do mandado de segurança? Para explicar bem para o nosso público. Sem dúvida, essa é uma questão bem interessante, é uma questão também que até assume uma certa complexidade, existe uma crítica também por grande parte dos processualistas, inclusive dos colegas, como o Cássio Scarpinella, da PUC de São Paulo, ele é muito agudo na crítica, né, com relação a essa limitação, porque essa limitação, num primeiro momento, ela até não existia. Então, quando a Lei 1573/51, que foi a primeira lei que realmente estruturou o mandado de segurança com requisitos delimitando o seu procedimento e seus efeitos, não trazia uma limitação quanto aos efeitos condenatórios. Então, o que acontecia? Se você, digamos, tivesse sofrido uma injustiça, tivesse sido afastado do seu cargo, quando você impetrava o mandado de segurança, os valores que você deixou de receber pelo afastamento desde o período anterior ao ajuizamento da ação, ele poderia ser acrescido na ação de mandado de segurança para que a cobrança pretérita e a cobrança durante o ajuizamento, a pendência da ação, tudo fosse colocado num bolo só, né? E, na verdade, o mandado de segurança permitiria essa eficácia condenatória. Depois, com a Lei 4348 de 64 e com a 5066, que veio logo depois, na década entre a década de 60 e 70, os cofres públicos começaram a sangrar pelo grande número de mandados de segurança que eram ajuizados. E o STF, dentro de um próprio alinhamento com o Poder Executivo, chegaram a um entendimento, o Poder Executivo conseguiu implementar essas duas leis, que foram muito importantes, e o STF editou 2 súmulas, que são importantíssimas, exatamente para quem trabalha com mandado de segurança, que é a súmula 269 e a súmula 271. Então, essas 2 súmulas, em regra, elas dizem o seguinte: o mandado de segurança não substitui a ação de cobrança. E o mandado de segurança não atinge verbas pretéritas. Então, o que significa? Se eu, eventualmente, sou afastado do cargo e ocorreu realmente um ato ilegal ou abusivo, a partir do momento em que eu impetrar o mandado de segurança, o juiz concedendo a liminar, eu garanto do ajuizamento para frente que esses valores, automaticamente, eles sejam pagos. Então, eu tenho, na verdade, uma eficácia condenatória secundária que se agrega à eficácia mandamental do mandado de segurança. Mas, por exemplo, as verbas pretéritas, aquelas que ficaram no período anterior, em que eu não ingressei com a ação, e que eu também tenho direito, em relação a essas, eu preciso realizar a ação de cobrança, né? Então, eu não tenho essa possibilidade. Por quê? Porque se entende que o mandado de segurança tem uma limitação e tem uma aplicação muito específica, que é exatamente para combater o ato ilegal e abusivo da autoridade coatora.
Então, na verdade, ele não serve, obviamente, para poder discutir questões de natureza condenatória. Em algumas exceções muito pontuais, o STJ permite que, em algumas situações, verbas pretéritas possam ser cobradas. Como, por exemplo, quando não se tratar propriamente de pagamento. Quando, por exemplo, há uma disputa entre o poder público municipal e o executivo municipal e o legislativo municipal. Então, o prefeito deixa de repassar os duodécimos da Câmara Municipal. Então, na verdade, se eu deixar que isso vá para uma ação de cobrança, eu acabo impedindo o funcionamento de outro poder, porque ele tem direito ao repasse, que é de natureza constitucional. O prefeito vai lá e faz a retenção. Olha, você não votou o projeto de lei como eu queria, então você não vai receber o duodécimo desse mês para poder pagar os vereadores, poder pagar as despesas da Câmara. Então, nesse caso, eu tenho que dar efeitos pretéritos, até para permitir que o outro poder não seja sufocado. Então, é uma situação um pouco excepcional, mas também é muito peculiar isso, né? Não é, isso acontece hoje de maneira muito, muito residual, mas eventualmente o mandado de segurança pode socorrer numa situação como essa. Mas, sem dúvida, o mandado de segurança não substitui a ação de cobrança. Como diz, cada caso é um caso, né? Eu me lembro até a questão de preterição de pagamento que, de repente, a administração pública faça, indiretamente, você tem um efeito condenatório que é liberar o pagamento, que seria o efeito que estava sendo buscado. Mas o que está sendo impugnado é a preterição, né? Que é uma ilegalidade que aí, indiretamente, é resultar no efeito condenatório, né? Exatamente. Então, tem que ser analisado caso a caso. Mas falando, professor, em limitações, nós tínhamos uma limitação quanto à tutela provisória ou a liminar do mandado de segurança, né, hoje comumente chamado de liminar, no artigo 7º, inciso 3 da Lei do Mandado de Segurança. E era uma coisa que nós, advogados do Estado, né, muitas vezes chamados de advogados do diabo, né, por muitos, um apelido carinhoso, né, a gente alegava muito e se socorria a esse dispositivo para evitar liminares que determinasse compensação tributária, liberação de mercadorias importadas, né, reposição salarial para servidores públicos. E o Supremo Tribunal Federal, através da DIN 4296, declarou inconstitucional, né, parte dessas limitações. O professor poderia comentar um pouquinho sobre essa situação, como que está no momento esse entendimento judicial? Sem dúvida. Veja que essa questão com relação à concessão da liminar, ela é tortuosa, porque a história que nós temos realmente em relação ao jurisdicionado, digamos assim, é uma história de limitação à concessão de liminar em relação ao poder público. O poder público, ele luta sempre para não ter a possibilidade de liminar em relação a efeitos condenatórios quando há necessidade de pagamento de quantia certa, né? Então, isso vem exatamente, a primeira limitação é a Lei 4348 de 64, que veio a impedir que, por meio do mandado de segurança, o juiz pudesse conceder liminar para fins de pagamento imediato de salários, reclassificação, reagrupamento de cargos, então trouxe toda essa limitação. Aí, durante muito tempo, então, o mandado de segurança ficou bloqueado em relação a essa situação. Aí vem o advogado brasileiro, que é um advogado que tem uma criatividade imensa, então ele falou assim, puxa, mas tem essa limitação da lei dentro do mandado de segurança, mas a gente tem a possibilidade de utilizar a cautelar inominada. Então vamos entrar com cautelar inominada e pedir liminar. E aí começaram a ingressar na década de 70, 80, e os juízes concediam. Por quê? Porque o bloqueio só existia em relação ao mandado de segurança quanto à concessão de liminar, para fins condenatórios imediatos, inclusive para fins de compensação, para fins de liberação de mercadoria alfandegária, né, e tudo mais. E aí veio a Lei 8437 de 92, e daí o poder público conseguiu, né, o executivo, né, conseguiu a aprovação dessa lei, que dizia o seguinte: aonde não couber liminar no mandado de segurança, também não caberá liminar em ação cautelar, seja ela coletiva ou individual. Então aí bloqueou. Pô, agora nós não temos mais condições de pedir liminar em relação ao poder público para poder fazer pagamento, pedido de pagamento de quantia, liberação, mas eis que veio a lei 94, eis que veio a introdução em 1994 no direito brasileiro
da possibilidade de liminar no procedimento comum. Aqueles que são mais novos, estão aqui ouvindo o programa, não vão acreditar que no Brasil não existia a possibilidade de concessão de liminar no procedimento comum até o ano de 1994. Mas isso era a nossa realidade. Você só podia ter liminar por meio transverso através de ação cautelar. Então, no procedimento comum, quando você ingressava com uma ação de conhecimento, não tinha possibilidade de você pedir uma tutela antecipada naquela época. Foi só em 1994. Daí os advogados descobriram, então, que seria possível pedir agora a liminar contra a Fazenda Pública por meio do procedimento comum. E foram pedindo, olha, está bloqueado pelo mandado de segurança, está bloqueado para ação cautelar, mas na ação comum não está bloqueado. Aí o ministro Gilmar Mendes, que na época tinha recém-transposto o cargo de procurador da República para advogado-geral da União, ela conseguiu a elaboração de uma lei extremamente importante para a Fazenda Pública, que foi a Lei 9494 de 97, que ela tem inúmeros efeitos, é uma lei que tem que ser estudada, inclusive, para quem presta o concurso público, né, para a seara federal, estadual e quem vai trabalhar com a Fazenda Pública, né. E essa lei estabelece lá no artigo 1º, aonde não for possível liminar no mandado de segurança, na ação cautelar, também não será possível liminar por meio de tutela antecipada. Aí bloqueou tudo. E aí os juízes ainda começaram a reconhecer que esse dispositivo seria inconstitucional, veio o Supremo, através da ADC número 4, e declarou que esse dispositivo é constitucional, e bloqueou até os juízes, tornando o efeito vinculante em relação à questão. Então todo mundo entendia que não seria possível concessão de liminar para fins condenatórios e também nas situações que estavam estabelecidas no mandado de segurança, né, para fins do artigo 7º, né. Mas aí veio o Supremo nessa manifestação relativamente recente e declarou que no artigo 7º seria inconstitucional, né, essas restrições. E dentre essas restrições, não só a liberação alfandegária, ela é muito importante, mas a questão da compensação de crédito tributário por meio de liminar, né? Porque isso para as empresas, né, que trabalham com lucro real, por exemplo, acaba sendo importantíssimo, né? E aí o Supremo veio, declarou, e isso agora tem sido aplicado, né, dentro da jurisprudência, já em função do reconhecimento do julgado do STF. E isso, de certa forma, o que se coloca hoje na doutrina atual é se realmente hoje o artigo 1º da Lei 9494/97, qual é a utilidade hoje desse artigo, em função desse novo entendimento que o Supremo veio a estabelecer. Então eu creio que aí abriu-se, né, um divisor de águas que de certa forma vai favorecer o cidadão daqui para frente, né? E aí nós teremos que testar realmente a ratio decidendi do julgamento do STF para saber realmente se ele não vai abranger todas as situações que também estão previstas pela Lei 9494/97, uma vez que no mandado de segurança elas já acabaram sendo desbloqueadas, né? E aí é uma briga eterna, né, professor? Fazenda Pública e contribuinte principalmente, né? Exatamente, exatamente. Professor, uma briga também eterna, mas aí não é com a Fazenda Pública em si, mas é com o mandado de segurança propriamente dito, é a inexistência de condenação de honorários, de sucumbência. Qual a razão? Nós temos aí uma inexistência já prevista na própria lei e um entendimento jurisprudencial. Qual a razão dessa inexistência? Então, essa razão aí também tem natureza histórica, né? E isso se discutiu já entre os próprios constituintes de 1934, entre os próprios juristas daquele período, que se o mandado de segurança ele viesse previsto com status constitucional ao lado do habeas corpus, então ele deveria ter o mesmo status do habeas corpus para fins de possibilitar uma ampla impetração para a defesa contra o poder público e inexistência de honorários para não gerar temor quanto à possibilidade de utilização da ação. Então, meio que esse parentesco com o habeas corpus foi o que justificou a retirada dos honorários sucumbenciais em relação ao mandado de segurança, né? E isso depois acabou sendo reafirmado tanto pelo STF como pelo STJ, por súmulas, né? E depois pelo artigo 23 da Lei 12.016, que ratificou novamente esse entendimento, que vem sendo seguido pelo Supremo da mesma forma, né, para não se permitir que ocorra a cobrança do mandado de segurança. Por isso que os advogados, né, que realmente litigam contra a Fazenda Pública, eles gostam muito, né, do mandado de segurança, porque o mandado de segurança
Ao contrário da ação ordinária, que tem sucumbência, né? No mandado de segurança não há sucumbência, e ainda existe uma aplicação muito clara de uma teoria, que é a teoria do fato consumado. Então, as liminares que são concedidas em mandado de segurança, grande parte delas, como a questão da liberação alfandegária, por exemplo, quando se concede uma liminar e se libera a mercadoria, é uma liminar que já consuma o objeto do processo. Então, você não tem que julgar depois na fase final, porque a própria liminar, ela já gera todo o efeito que a própria sentença iria gerar, né? Então, é por isso que há um cuidado também por parte do juiz em conceder essas liminares, porque é uma das poucas ações em que a concessão da liminar, ela gera o próprio esgotamento do objeto do processo, né? E aí vem essa questão, se o juiz não me concede a liminar, tem problema, que daí, na verdade, eu não tenho sucumbência, né? Eu já faço a desistência do pedido. E outro aspecto, né? É a única ação que o Supremo se manifestou agora através de um voto do ministro Celso de Mello, pouco antes dele se aposentar, em que a desistência não depende da anuência da parte contrária e ela pode ser exercida. Eu acho isso até um absurdo processual, mas é o Supremo que diz, então eu só obedeço, né? O Supremo diz que essa desistência pode ocorrer, inclusive, em fase recursal. A desistência da ação, não a desistência do recurso. Ou seja, a desistência do recurso, sim, não há problema nenhum. Renúncia e desistência são situações que ocorrem depois que foi proferida a sentença. Mas o Supremo entende que pode ocorrer a desistência da própria ação. Então, é algo realmente peculiar, né? Aí a gente observa como a jurisprudência, ela modela o mandado de segurança, modula o mandado de segurança também, e como os alunos não podem só fazer a leitura da lei, tem que estar também amparado com a jurisprudência do STF em relação à matéria, né? E o advogado mais bem preparado, o professor, pode fazer uma estratégia processual, muitas vezes sabendo quando usar, se é possível e se é adequado àquele caso, que muitas vezes não é adequado, mas para outros casos o melhor caso seria a utilização do mandado de segurança. Sem dúvida, né? Existe um erro muito comum também por parte dos advogados, quando realizam a impetração, que é uma leitura equivocada do artigo 19 da Lei do Mandado de Segurança. Porque quando nós fazemos a leitura do artigo 19 da Lei do Mandado de Segurança, muitas vezes dá-se a entender que quando o mandado de segurança é julgado improcedente, existe a possibilidade de você automaticamente revisitar a mesma questão por meio de uma ação ordinária. E, na verdade, não é bem isso que acontece, né? Então, lá, quando a gente faz a leitura do artigo 19, quando o juiz julga improcedente o mandado de segurança, só é possível você utilizar uma ação ordinária se o mandado de segurança foi julgado improcedente por insuficiência probatória, porque a prova adequada para aquela situação de ilegalidade ou abusividade não é somente a prova documental, quando o juiz precisa de outros elementos, e esses elementos não são passíveis de comprovação dentro do mandado de segurança. Então, eu tenho lá um funcionário público que foi demitido, e essa demissão é tida como arbitrária, porque a comissão processante dele estava viciada e tinham pessoas que eram inimigos, eram pessoas suspeitas que não poderiam participar. Eu, muitas vezes, não consigo fazer essa comprovação por prova documental, mas eu vou lá e impetro e tento, mas não é, eu vou ter que fazer oitiva de testemunha, eu vou ter que ter outras provas que são adequadas para a comprovação desse ato ilegal e abusivo. Então, nesse caso, ainda que o juiz afaste o mandado de segurança, permite-se que você ingresse com uma ação ordinária posteriormente para poder fazer a comprovação do ato ilegal ou abusivo. Agora, se eu impetro o mandado de segurança discutindo prescrição ou decadência tributária, bem, para o juiz analisar se há prescrição ou decadência, a prova é eminentemente documental. Então, se o juiz ele entendeu, por exemplo, que não ocorreu decadência e a sentença foi de improcedência, não existe possibilidade de você revisitar a questão depois de transitado através de ação ordinária, porque a prova documental ela é única e suficiente para que todo o objeto da questão seja esgotada pelo próprio mandado de segurança, apesar da limitação e da cognição sumária que existe dentro dele. Porque senão o mandado de segurança nunca faria coisa julgada, né? Com certeza, é um cuidado especial que o advogado tem que ter. Exatamente. Professor, já caminhando aqui para o final do programa, em razão do nosso tempo, é claro que teríamos aqui
assunto para falar aí até amanhã, né? Talvez até algumas semanas sobre mandado de segurança. Mas essa aqui é uma dúvida, até eu escutei uma dúvida similar de um aluno nosso, inclusive, lá da Unipar. O que acontece se a autoridade coatora descumprir a ordem? Ela fica sujeita somente à multa? Qual seria a forma que o juiz pode coagir a autoridade a cumprir a ordem judicial? Então, essa é uma questão realmente delicada, né? É uma questão extremamente complicada. Por quê? Porque isso leva, inclusive, a uma questão muito importante, que é a própria classificação da ação mandamental. Então, o mandado de segurança, hoje nós temos, dentro das teorias processuais, e o Pontes de Miranda é o nosso genial criador da famosa teoria quinária, né, das ações. Então, ele estabelece que no plano processual existem 5 possibilidades de ações para serem ajuizadas: ações declaratórias, constitutivas, condenatórias, mandamentais e executivas. O que torna a ação mandamental diferente de uma ação condenatória? Na ação condenatória, quando o réu, que se torna depois executado, ele não cumpre o comando judicial, existe sempre a possibilidade de que o juiz se subrogue na posição dele e faça a expropriação dele até o final, independentemente se ele colaborar ou não. Isso pela característica peculiar da ação condenatória, que não depende propriamente da colaboração daquele que é condenado perante a sentença. No mandado de segurança, a criação da ação mandamental, ela é muito interessante. Ela está muito bem explicada numa obra alemã de 1917, em que se estabelece exatamente essa diferenciação da ação mandamental, que está baseada na tentativa de convivência da harmonia entre os 3 poderes. Como é que eu faço outro poder cumprir uma ordem judicial sem ingressar na esfera? Porque como é que eu vou condenar o presidente da República? Como é que eu vou condenar o governador do estado, o prefeito municipal? Como é que eu faço para implementar quando eles são autoridades coatoras numa situação tão delicada como essa, né? Então, eu não posso me subrogar, me colocar na posição do presidente, não posso me colocar na posição do governador ou do prefeito, porque isso estaria violando a independência e harmonia entre os poderes. E a ação mandamental veio sendo construída por Küttner, que é um alemão muito importante em relação ao tema, e ele estabeleceu, bem, nós temos que ter uma outra forma de cumprir a ação mandamental, que é estabelecer medidas de execução indireta. Então, o juiz não pode se substituir, mas ele pode forçar a autoridade ao cumprimento. E aí vem a questão interessantíssima, mas qual que são as formas de forçar a autoridade ao cumprimento? A primeira seria a prisão, que existe no direito norte-americano, no direito inglês, no direito alemão, as astreintes, que vêm do direito francês, e as medidas inominadas, que acabaram sendo criadas em todos os sistemas e que foram construídas pela jurisprudência. Então, a principal que eu vejo ainda hoje é, sem dúvida, a fixação da multa diária em relação à autoridade coatora. E a jurisprudência do STJ, ela se consolidou dentro de um aspecto muito importante, porque até 10 anos atrás, a multa não era fixada contra a autoridade coatora, ela era fixada contra a pessoa jurídica de direito público a quem a autoridade coatora pertencia. Então, aqui no estado do Paraná, aconteceu um processo muito importante relacionado a uma questão até de pagamento de salários, em que o governador se negava a realizar o cumprimento. E aí, condenava-se sempre na multa o Estado. Então, aí não se cumpria mesmo, porque era o Estado que estava sendo condenado. Quando o juiz modificou e imputou a multa ao governador, 50 mil reais por dia, aí ele recebeu a intimação, olhou, puxa, acho que na dúvida eu vou cumprir, né? Porque 50 mil reais por dia é algo meio alto, né? Até para o governo. Então, a multa ainda acaba sendo. Agora, as demais medidas, elas são discutíveis, elas são perigosas, né, de serem aplicadas, né? Mas é lógico que o que é interessante é o seguinte: na medida em que exista procedência no mandado de segurança, então, se o juiz reconhece na sentença que foi cometido um ato ilegal ou abusivo, isso acaba sendo muito perigoso para a autoridade coatora, porque além dessa multa que ela acaba pagando hoje como fixação de uma autêntica medida do artigo 139, inciso 4º do CPC, isso pode gerar
um fato criminal, pode desdobrar numa investigação criminal, se o ato ilegal ele extrapolar a simples ilegalidade e também tiver semelhança com tipos penais, pode levar a uma ação de improbidade, se essa ilegalidade ela for tão grave, descoberta por meio do mandado de segurança, que se encaixe no artigo 9º, no 10 ou no 11 da lei de improbidade. E pode levar também a um processo de natureza administrativa, né? E isso acaba gerando também uma consequência interessante. É por isso que o artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança permite, dentro dos seus parágrafos, que a autoridade coatora também recorra juntamente com a pessoa jurídica de direito público, porque ela tem interesse pessoal também em que a sentença seja revertida em caso de procedência, exatamente para não gerar responsabilidade regressiva em relação a ela. Interessante, é melhor sempre cumprir, né, professor? É melhor Sempre sempre cumprir. cumprir. Na dúvida... Professor, para a gente encerrar, então, queria dizer a satisfação aí de ter batido esse papo aí com o professor Fábio. Para suas considerações finais, se quiser deixar, professor, perfil do Instagram para o pessoal seguir, a bibliografia que esteja em lançamento, fica bem à vontade aí, professor. O maior a maior merchandise que eu poderia fazer aqui é da própria obra que eu tenho escrito com o Medina, que é um querido colega, que é sobre mandado de segurança individual e coletivo. Nós estamos preparando agora a nova edição para o ano de 2025, né, pela editora RT, e também faço comentários sobre o assunto no curso de processo civil que eu lancei agora, final do ano passado, pela RT também. Então, aqueles que tenham interesse pelo assunto, gostem da matéria processual, podem buscar. E o perfil no Instagram é o meu próprio nome, Fábio Caldas Araújo. Então, de vez em quando a gente faz a postagem de algum Reels, especialmente, eu não tenho muito tempo, né? Então faço geralmente em relação àquelas leis que são publicadas de modo mais recente, a gente vai publicando algum Reels para tentar fazer alguma explicação bem simples, né, sobre a sua implicação. Mas seria isso, eu agradeço muito a participação, muito bom, muito gostoso o bate-papo, bem tranquilo, né, e bem informal. Obrigado, professor. Também agradecemos todos vocês que nos acompanharam até agora. Não esqueça de deixar seu like, apertar aí, se inscrever no canal e também seguir o professor Fábio, seguir o nosso programa podcast, seguir o professor Elton também ali na parte de direito tributário, enfim, acompanhar todas as notícias e episódios aqui no nosso programa de podcast. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Até mais.